XP-LG11, será que está valendo a pena investir nesse fundo imobiliário de tijolo? No vídeo de hoje, uma análise completa aí do FII para te ajudar a tomar a melhor decisão de investimento neste momento aí de queda brusca aí do XP-LG11. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs. E eu já quero aqui mostrar para vocês o XP-LG11, como ele está caindo aí nesse ano de 2024. Só nesse ano ele já caiu 11,37% aí na Bolsa de Valores. Nos últimos 12 meses a queda foi maior ainda, foi de 13,85% aí nos últimos 365 dias. O que está acontecendo então com esse fundo imobiliário, com essa queda aí brusca? Será que é a hora de você vender suas cotas ou comprar mais cotas, aproveitar uma oportunidade aí de negócio? Bom, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 97,01, seu dividend yield está de 9,57%, um bom dividend yield apesar dessa queda toda aí que ele está sofrendo. O seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que ele está sendo negociado com 12% de desconto, está em 0,88. Liquidez média diária de 4,3 milhões por dia, você não vai ter problemas aí com a liquidez, porém ele teve uma queda aí nos últimos 12 meses da sua cotação de 5,7%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê como este FII, ele vinha saindo lá de 2019 com uma cotação lá na casa dos R$ 70 aproximadamente, veio aqui subindo, sofreu essa queda aqui em 2020, se recuperou, veio andando aqui meio que lateralizado ali na Bolsa de Valores, até que com a expectativa de queda aí da taxa Selic, a cotação do fundo imobiliário sofreu aqui uma disparada, ele se elevou aqui rapidamente. E agora com a Selic em queda, o fundo imobiliário ele já começa a sofrer também os impactos dessa queda, apresentando aqui também uma diminuição aqui na sua cotação. Se você tivesse investido há 5 anos atrás R$ 1.000 no XP-LG11, você teria hoje R$ 1.383,88 reinvestindo os dividendos. Ele é um fundo que a gestora é a XP de tijolo, que investe em galpões logísticos. Ele cobra uma taxa de administração de 0,95% ao ano. Ele tem 346 mil cotistas, quase 347 mil. O seu valor justo seria R$ 111,89. Olha como ele está barato, na Bolsa de Valores. O seu último rendimento foi de 78 centavos por cota e o seu valor patrimonial de 3,31 bilhões de reais. Aqui a gente consegue ver que o dividend yield atual é de 9,57%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,64%. E apesar de a média aqui ser menor que o dividend yield atual, a gente consegue ver que a rentabilidade dele veio crescendo aqui ao longo do tempo. E isso também impacta aqui no pagamento de dividendos. A gente consegue ver que ele é um FII que paga dividendos aí constante para os seus cotistas e até de uma forma aqui bem previsível. É diferente aí, por exemplo, de fundos imobiliários de papel, que eles oferecem uma oscilação aqui bem maior no pagamento de dividendos. Já faz um bom tempo aqui, desde julho de 2023, que ele vem oferecendo aqui 78 centavos para os seus cotistas, sendo que o último pagamento foi agora no dia 14 de junho. Comparando aqui a rentabilidade do XP-LG11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, IFIX que é o índice oficial dos fundos imobiliários, a gente já consegue ver uma queda aqui na rentabilidade do fundo. Em março a gente não via essa queda. Lá naquele mês estava com 53% aí o XP-LG11 contra 30% do IFIX. Agora a gente já vê aí 38% contra 26% do IFIX. Não é só o fundo imobiliário que sofreu uma queda, mas o IFIX ele também vem sofrendo aqui uma queda na sua rentabilidade. Bom, analisando aqui o último relatório gerencial do XP-LG11 referente a maio de 2024, a gente vê que o fundo imobiliário
Nesse mês, ele reduziu a sua inadimplência, lembrando que o fundo imobiliário vinha sofrendo aí grandes calotes financeiros por parte da rede Dia de supermercados, e a inadimplência foi equivalente a 13,5% da receita da locação mensal, sendo que dessa inadimplência aqui de 13,5%, 2,4 ponto percentual representa a rede Dia, que inclusive está aí com pedido de recuperação judicial. No mês de maio, o Dia efetuou novamente o pagamento do aluguel relativo ao CD de Americana, em São Paulo, mas não honrou com suas obrigações relacionadas ao imóvel de Ribeirão Preto, em São Paulo também. Sendo certo que o fundo imobiliário já adotou as medidas cabíveis para a recuperação de tais valores, e o restante corresponde a uma locatária que quitou o referido débito no início de junho de 2024. Então, o maior problema e inadimplência aqui do XP-LG11 nesse momento corresponde aí à rede Dia, é uma rede aí de supermercado. Em contrapartida, o fundo imobiliário executou 49% de fração ideal do Cislog Galeão, localizado em Duque de Caxias, pelo preço aí de R$88 milhões, e o ganho de capital com essa venda foi de R$17,3 milhões, ou seja, o equivalente a 59 centavos por cota. E o XP-LG11 também adquiriu 49% da fração ideal do imóvel HGLG WL, localizado também em Duque de Caxias, pelo preço de R$79,7 milhões, sendo que o fundo contará com um prêmio de locação pelo prazo de 24 meses sobre a área vaga e com cobertura pelo vendedor de eventuais descontos e carências concedidos no contrato de locação vigentes atualmente. Então essas foram as duas grandes movimentações aqui do fundo imobiliário no mês de maio de 2024. E no mês de maio, o fundo ele gerou receitas aí de R$39,9 milhões, sendo que ele teve aqui o lucro imobiliário de R$17,3 milhões, que a gente comentou ali com a venda daquele imóvel, da participação daquele imóvel. Então esse valor aqui, ele é um valor aí que ele não vem todo mês, então ele não aparece aí todo mês, ele só conseguiu por causa da venda daquele imóvel. E subtraindo aqui as suas despesas, que foi de R$13,4 milhões, o fundo gerou um resultado de R$36,5 milhões, e ele distribuiu R$23 milhões aí para os seus cotistas na forma de dividendos, o equivalente aí a 78 centavos por cota. Aqui a gente consegue ver que o volume de negociação do XP-LG11 ele foi aumentando aqui ao longo do tempo, porém, aqui a gente consegue ver já uma queda aqui nesse volume de negociação. E aqui nessa linha azul mais clara, a gente consegue ver o valor patrimonial por cota, ou seja, o seu valor justo. E nessa linha aqui azul mais escura, a gente consegue ver o valor de mercado, ou seja, o valor negociado lá na Bolsa de Valores. E a gente consegue ver que o valor de mercado está bem abaixo do que o valor que o FII vale. Isso aqui no fechamento do mês de maio, tá? Porque hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, a sua cotação tá R$ 97,01. Este é o momento que você vai se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, vai ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade, de valor, para te ajudar a conquistar sua independência financeira. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. Analisando aqui o portfólio do fundo, a gente consegue ver que 87% aí do seu patrimônio está investido em imóveis, 10% em aplicações financeiras, caixa, e 3% em cotas de outros fundos imobiliários. 65% dos seus contratos são atípicos, ou seja, contratos de longo prazo, e isso é muito bom aí para você cotista. E 35% são contratos típicos. Os principais locatários aqui, a receita imobiliária aí dos locatários, 13% vem da Via Varejo, Leroy Merlin 12%, Mercado Livre 8%, GPA 7%, Amobile 7%, B2W 7%,
e outros locatários representam 37% aí das receitas do XP-LG11. Então este é um ponto de atenção aí, porque a Via Varejo ela não está indo aí muito bem das pernas, né, nesse momento. A B2W também é a mesma coisa, mas ele tem outros locatários aqui importantes também. E aqui a gente consegue ver o setor de atuação dos locatários, né, sendo que 59%, quase 60%, representa aí o comércio varejista. É o comércio varejista que hoje, né, com a taxa Selic elevada em 10,50%, né, o Copom ele manteve aí a taxa de juros em 10,50%, então isso acaba prejudicando aí o comércio varejista, porque acaba diminuindo aí o dinheiro, o poder de compra dos consumidores, e na mesma forma, né, as empresas aí elas têm menos crédito na mão. Os contratos do XP-LG11, 78% são corrigidos pelo IPCA e 22% pelo IGPM. Isso é um ponto interessante, né, porque você está protegido aí da inflação, caso a inflação ela suba aí novamente. Aqui a gente consegue ver a atualização dos contratos. Neste mês de junho não vai ter nenhuma atualização aí dos contratos, nenhum reajuste. Porém, no mês de julho, 12% aí dos contratos eles vão ser reajustados. E aqui a gente vê que em setembro, 21%, também em novembro, 21% aí dos contratos eles vão sofrer reajustes. Lá em dezembro também 12%. Aqui a gente consegue ver que grande parte aí do vencimento dos contratos vão vencer aqui a partir de 2029, 52% aí dos contratos. E a duração média aí dos contratos do XP-LG11 é de 6,9 anos. Aqui mais embaixo a gente pode ver a evolução da vacância física, lembrando que vacância é a porcentagem dos espaços vagos dentro de um fundo imobiliário de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior para você cotista. Então a gente consegue ver que ele tem uma vacância aí, terminou o mês de maio com uma vacância de 3,4%, bem controlado. Aqui a gente consegue ver no mapa a distribuição geográfica desses galpões, sendo que 21,6% se encontram em Pernambuco, 7,6% em Minas Gerais, 14% no Rio de Janeiro, 46,6% em São Paulo, né, a maior concentração, 6,2% em Santa Catarina e 4% no Rio Grande do Sul. Então a gente consegue ver que ele tem 18 imóveis, o número de locatários é 52, né, sendo que um aqui está em fase de construção. A inadimplência, como eu já comentei, é de 3,5% e a vacância financeira de 3,2%. A vacância financeira se refere ao dinheiro que o FII deixa de arrecadar, né, seja por inadimplência, carência, aluguéis atrasados, né, etc. Aqui você pode ver detalhadamente, né, os imóveis que esse fundo imobiliário ele investe, e ele tem aqui grande parte dos imóveis, ele tem 100% de participação. Você pode ver aqui a localização, as fotos, né, tudo direitinho aqui para você. Então, apesar de o fundo imobiliário, né, ele ter passado aí por problemas, ainda está passando por problemas aí de inadimplência, né, com a Rede Dia, né, e com outros inquilinos ali também, apesar de ele estar derretendo aí na Bolsa de Valores, o que não é um privilégio, digamos assim, né, só do XP-LG11, a própria economia aqui no Brasil, as incertezas econômicas, a estabilidade ali da taxa de juros, a taxa Selic. Lá fora também a situação não anda boa, né? O cenário macroeconômico global aí não anda bom. Os países eles estão aí congelando aí as suas taxas de juros, e isso faz com que muitos investidores migrem para renda fixa. E isso atinge em cheio aí fundos imobiliários de tijolos. Todo esse combo favorece a migração aí de muitos investidores para renda fixa ou até mesmo para investirem lá fora. É um fundo imobiliário muito bom, que ele está passando aí por problemas de inadimplência sim, mas essa inadimplência ela está controlada, né? E a gente vê aí que ela já está diminuindo aí ao longo do tempo. Então, na minha visão, é uma boa oportunidade de você comprar mais cotas do fundo imobiliário pagando menos.
E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso Confie. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o melhor FII de shopping aí para você investir. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.